Você que já viu a Liga da Justiça do Zack Snyder sabe que existem coisas sobre esse filme que precisam ser faladas. Então, neste vídeo aqui com spoilers, eu vou comentar as coisas que foram mais importantes, mais assim, necessárias para serem faladas desse filme aqui com você aqui agora. I had a dream. Antes de mais nada, meu nome é Bruno, esse aqui é um canal que eu faço comentando filmes, fazendo vídeos, comentando coisas de filmes, então se você quiser ver comentários meus sobre outros filmes, sobre outras coisas, séries e sobre o filme do Zack Snyder, da Liga da Justiça, comentários mais aprofundados sobre esse filme, por favor, se inscreva aqui nesse meu canal. Vou começar falando de uma coisa que eu já falei na minha crítica sem spoiler. Esse é sim um filme melhor e é sim um filme completamente diferente do filme de 2017, mas não acho que tudo, absolutamente tudo nesse filme seja melhor do que aquele. E isso pode parecer uma ofensa a todos os fãs do Zack Snyder de eu dizer que aquele filme que destroçou a ideia e a visão do Snyder tem alguma coisa de boa e que esse de agora não tem, mas a verdade é essa, e eu, sendo um puta fã do Snyder, falo isso com uma dor no coração, porque eu gosto muito da pegada do Zack Snyder, eu gosto muito dos maneirismos e das coisas que ele tem em todos os filmes dele, eu gosto dos filmes dele, eu gosto muito de Sucker Punch, por exemplo, eu gosto muito de Batman vs Superman, Homem de Aço, até hoje, são filmes que eu vejo e eu me emociono vendo todas as vezes. Eu não senti a mesma emoção durante a maior parte desse filme da Liga da Justiça. Uma coisa que mudou e que pra mim foi uma surpresa ter sido mudada é uma das cenas de introdução do filme original da Liga da Justiça. É que parecia ter sido feita pelo Zack Snyder, porque era uma cena tudo em câmera lenta, com uma música dramática e mostrando crimes acontecendo e crimes que poderiam ser impedidos pelo Super-Homem, que normalmente estariam sendo impedidos pelo Super-Homem. Basicamente era uma introdução mostrando como que o mundo ficou depois que o Super-Homem morreu, mostrando que as pessoas realmente perderam alguma coisa. Pelo visto, não foi feito pelo Snyder aquilo, porque ele disse que ele não usaria nada nesse filme que não tinha sido filmado por ele, e eu não acho que ele, num filme de 4 horas, teve que escolher o que deixar de fora dessa soma toda. O que é uma pena, porque aquela cena era realmente muito boa. Nesse filme, eles falam muito da importância do Super-Homem, mas eles falam da importância do Super-Homem quase como uma arma de defesa. A gente precisa que ele esteja vivo porque senão vai todo mundo morrer. Aquela cena mostrava como que as pessoas precisavam do Super-Homem no dia a dia, independentemente de qualquer ameaça a mais. E aí entra um ponto principal pra mim que me fez questionar toda a existência desse filme do Zack Snyder, porque todos nós fãs estávamos esperando que fosse ser um filme objetivamente muito melhor, só que eu enxergo que algumas coisas talvez não tenham ficado melhores, mas houve uma tentativa sim já de melhorar um pouco da pegada do Zack Snyder naquele filme de 2017. Não era uma tentativa de piorar, não era uma tentativa de mudar necessariamente aquilo que ele estava fazendo, mas a gente vê que o que mudou naquele filme são coisas que não vão contra a visão do Snyder, mas só tenta pegar a visão dele e deixar um pouco mais em evidência. Você tem o Barry Allen nesse filme sendo um piadista, naquele filme ele também é um piadista, só que ele faz mais piadas. Você tem o Batman sendo um cara que une a equipe e sendo mais positivo, sendo mais alegre. Naquele filme você tem a mesma coisa. Tem também piadinha ruim desnecessária? Tem, mas dá pra entender o porquê. Porque o Zack Snyder, ele pega esse filme e ele tenta mudar um pouco, ele tenta trazer uma pegada um pouquinho diferente, mas ainda não é totalmente diferente. E isso, pelo menos pra mim, não era a pessoa certa pra fazer um filme de equipe, não era a pessoa certa pra fazer um filme da Liga da Justiça. Que apesar dele ter uma visão interessante pra muitos desses personagens, eu não acho que ele sabe lidar muito bem com a união da equipe. Pra mim, o que mais me chateia nesse filme é ver que ele queria muito trabalhar intimamente cada personagem, e não tem como você fazer isso nesse filme, num filme de junção de super-heróis, não importa quantas horas esse filme tenha. Você vê, por exemplo, o filme do Vingadores, que foi dirigido pelo Joss Whedon, funciona muito bem porque ele não é um filme que tenta aprofundar na história de cada personagem individualmente, ele só pega cada personagem e junta, e o filme é sobre a equipe. O personagem principal é a equipe, e não cada um individualmente. Lógico que esse filme da Liga da Justiça, ele não teve benefício de ter tido um filme individual de cada personagem antes. Mas eu acho que se ele tivesse sido concebido de uma maneira diferente logo de início, teria como funcionar um pouquinho melhor. O que eu tô querendo dizer com isso? Que talvez um diretor diferente do Zack Snyder, com uma visão criativa diferente do Zack Snyder, poderia ter dado à luz a um filme da Liga da Justiça melhor do que esse que a gente tá vendo. Um exemplo concreto que eu quero mostrar aqui é: existe uma cena que eu já detestava no filme original e que eu tava torcendo pra que ela não existisse nesse filme, que é a primeira vez em que cada um dos super-heróis tá junto e eles usam um pouquinho de seus poderes um na frente do outro. Que é uma cena pulando numa ponte, é uma cena horrorosa, eu entendo essa cena. Eles estão pulando numa ponte quebrada, estão indo de uma ponta pra outra, aí cada um pula de um jeito, entendeu? Um pula
um super pulo, o outro flutua, o Batman lança o arpão dele. É uma cena horrorosa. É isso, é essa a primeira demonstração de superpoder de cada um deles, eles pulando numa ponte. E isso representa mais ou menos o que acontece no filme inteiro. Não existe nenhum grande momento em que a Liga da Justiça se junta, e toda essa cena em si, que acontece logo depois da ponte, deles dando os pulinhos lá, eu não acho grande coisa. Eu acho que a primeira grande batalha do filme, a primeira batalha envolvendo todos os super-heróis, ela tava presente no filme anterior, eu nunca achei ela muito impressionante. Pra mim, ela começa bem legal, com eles tentando fazer um ataque sorrateiro, né, ao Lobo da Steppe, planejando como é que eles vão fazer, a gente ataca por trás, a gente faz isso, a gente faz aquilo, e tudo dá errado porque o Cyborg se emociona quando ele vê que o pai dele tá pra ser morto, e aí o plano vai pro caralho. E aí, ao invés de todos eles trabalharem em equipe, cada um acaba agindo, cada um por si, e é um caos. Só que acaba sendo um caos mesmo, visualmente falando. Eu não acho isso da maioria dos filmes do Zack Snyder, apesar das pessoas falarem que ele tem esse problema de fazer lutas muito confusas. Essa eu acho que fica, entendeu? Porque é muito personagem com poderes que você não viu antes. O Flash, ele só funciona quando tá em câmera lenta. Quando ele tá correndo, quando você vê ele na velocidade dele normal, você não vê o Flash, você só vê raios pra tudo quanto é lado e você finge que entendeu alguma coisa do que tá acontecendo. E como eu falei, é uma cena que já tava presente no filme de 2017. E isso é outra coisa que me chamou uma atenção negativamente. O filme de 2017 não cortou as boas cenas desse filme. Todas as melhores cenas feitas pelo Zack Snyder estão ali. Todas, completamente. Com algumas coisinhas cortadas, sim, mas algo necessário pra qualquer lançamento de cinema. E isso leva ao ponto de que precisava ter 4 horas o filme. Eu não achei cansativo, eu gostei de ver as 4 horas, mas tem muita coisa ali que dava pra ser cortada facilmente, entendeu? Tem muita câmera lenta, muitas cenas de pessoas, sabe, só indo de um canto a outro, que dava pra ser cortada, que dava pra ser mais dinâmica, mas que são mais extensas. E eu entendo a proposta, entendeu? Um filme não necessariamente tem que ter um ritmo acelerado pra ter um bom ritmo. Eu acho que esse filme ele tem um bom ritmo, sim. Daria pra ter sido lançado desse jeito no cinema. Daria pra ter sido lançado com 2 horas a menos no cinema, sem ter perdido nada. E aí depois ter sido lançado uma versão de 4 horas em DVD, em Blu-ray, em streaming pros fãs, e todo mundo ficaria feliz. Então acho que seja a pior coisa do mundo ver essas 4 horas de filme. Só que eu acho que acaba sofrendo exatamente do mesmo problema que o Batman vs Superman sofreu, que é excesso de informação. Mesmo tendo mais tempo pra trabalhar todas as informações do filme, continua sendo informação pra caralho. E o Zack Snyder ainda fez questão de acrescentar mais informação. Tiveram filmagens adicionais pra esse filme, que seriam extremamente bem-vindas, interessantes e surpreendentes se ele já não tivesse revelado tudo meses atrás, como por exemplo a aparição do Caçador de Marte. Que merda é aquela? Ele revelou exatamente um storyboard exatamente da cena que tá no filme meses atrás. Era uma necessidade dele de querer agradar os fãs, mostrando esse personagem que todo mundo sempre quis ver, mas mostrando assim de qualquer jeito. Tem motivo pra ele aparecer ali. Na verdade até estraga a cena, porque é uma cena que ela começa sendo uma conversa franca entre a Martha Kent e a Lois Lane sobre o Super-Homem, o que é bem-vindo no filme, já que a grande parte da história do filme é dedicada à falta que o Super-Homem faz na vida de todas as pessoas, e aí é trocado por uma reviravolta, não sei lá qual a intenção, acaba sendo desnecessário, acaba sendo uma forçação de barra só pra mostrar pros fãs a ideia dele, e o filme acaba se perdendo um pouquinho nisso, sabe? O filme não tem muito foco, existe muito tempo do filme dedicado à formação da equipe, à apresentação de cada personagem, depois uma pequena parte do filme que eu tava achando que fosse ser maior e acabou não sendo, dedicado ao retorno do Super-Homem, e ainda tem pequenos momentos ali no filme, lapsos de mostrar coisas que o Zack Snyder queria fazer, ou quer ainda fazer. Acho que a gente não tem certeza se vão ser feitas, porque isso não foi um filme que o estúdio quis fazer. Isso foi um filme que eles deixaram o Zack Snyder fazer do jeito que ele queria fazer, porque acharam que dava pra ganhar um pouquinho de dinheiro em cima disso. Então não dá pra gente ter certeza que todas aquelas cenas ali prometendo um Liga da Justiça 2, por exemplo, vão de fato se concretizar algum dia. E se elas não vão ser feitas nunca, elas acabam ficando só sobrando nesse filme. E isso inclui também a cena do pesadelo, a cena em que o Jared Leto como Coringa retorna, que também, outra cena, ela é uma das últimas cenas do filme, precisava ter colocado no trailer aqui, sabe, precisava ter revelado que aquilo ia acontecer, ia ser mais interessante se fosse uma surpresa, mas não, ela vem já muito mal encaixada em 48 do segundo tempo, já na prorrogação do filme, depois, no final do epílogo, entendeu? Já começou o epílogo, você já tá terminando o filme, já tá tendo narração
em off, mostrando cada personagem seguindo com a vida. Você poderia acabar o filme aí, com o Super-Homem abrindo a camisa e indo salvar o mundo. Mas não, depois de 15 minutos de epílogo, você ainda começa uma nova cena mostrando um futuro pós-apocalíptico de um filme que você não sabe se vai ser lançado. Ela não tá num ritmo de final de filme, parece que tava começando outro filme logo em seguida. E ela se dá um tempo de demorar, de mostrar cada personagem, do Coringa fazer os discursos dele. E, cara, assim, eu gosto. A estética é legal, eu fico curioso pra entender como que aquele Coringa ficou daquele jeito, pra entender como que aqueles personagens todos estão daquele jeito, mas não precisa tá ali. Eu fiquei o filme inteiro esperando aquela cena acontecer pra ela acontecer na prorrogação, sabe? Sobrando, com o filme já terminado. E ainda depois disso, é mostrado que isso é mais uma visão do futuro que o Batman tá tendo. Ele acorda e encontra com o Caçador de Marte. Essa é a pior cena do filme pra mim, disparado. Eu não conseguia entender. O Caçador de Marte desce do nada na casa do Batman, trocar uma ideia com ele, e o Batman acorda tranquilão, fala com um marciano bizarro como se fosse um vizinho dele, e aí fica por isso mesmo. O diálogo deles não é nada demais, não é nada que acrescente, é basicamente um conversando com o outro sobre como seria legal uma continuação desse filme que a gente tá vendo. E ainda fica mais horroroso porque é evidente que é uma cena adicional, entendeu? O Ben Affleck tá claramente mais velho, tá claramente mais magro do que no resto do filme, e dá pra ver que ele filmou sozinho aquilo, porque é ele sozinho na cena conversando com um boneco alienígena. Enfim, mas eu acho que eu já falei muito de todas as coisas que eu não gostei. Existem coisas boas nesse filme, sim. Como eu falei, ele é um filme melhor do que o filme que foi lançado em 2017. O que eu mais gostei nesse filme? Bem, o tom dele não é completamente maluco, igual do filme anterior. O vilão tá absurdamente melhor, o Steppenwolf, o Lobo da Steppe. A motivação dele é muito interessante, que ele é um cara que traiu, aparentemente, o Darkseid. Ele era um lacaio desde sempre do Darkseid, mas fez alguma merda com ele que a gente não sabe o que é e não explica, mas ele tá tentando se redimir. Ele é um pobre coitado, ele só tá tentando conquistar mais um planeta dos 50 mil que ele tá devendo pro agiota do Darkseid. Chega a dar pena de ver tudo dando errado pra ele em algum momento, de ver como ele é maltratado pela própria família, né, porque é dito que o Darkseid é um membro da família dele. E o Darkseid, ele tá interessante. Cria-se uma atmosfera misteriosa, interessante, que eu gostei bastante em volta dele, apesar de eu achar que o filme deixa ele burro. Quando eles estão aprendendo sobre a história do Darkseid, quando a Diana finalmente descobre que tá tendo uma invasão, já tá correndo uma invasão, ela fala com Bruce Wayne, ela explica da invasão que teve 5.000 anos antes, ou sei lá. É uma cena incrível, é uma cena do caralho. Mas o que acontece? A Terra se junta toda e derrota o Darkseid. E eles dizem com todas as palavras, foi o único planeta no universo que resistiu ao Darkseid. E ele esquece qual é o planeta. Ele esquece. Eu não sei vocês, mas eu me lembro de todos os lugares onde já foi assaltado. Eu nunca mais voltei lá, mas eu me lembro. E o cara esqueceu do único lugar onde ele perdeu. E detalhe, quando o Lobo da Steppe chega nesse planeta aqui, por acaso, e descobre que as caças maternas estão aqui, eu não entendo como é que todo mundo não ligou uma coisa a outra, porque o planeta onde o Darkseid perdeu, o único planeta onde ele perdeu, era também o planeta onde as caixas maternas estavam. Então, sei lá, pra mim ficou meio confuso por que são duas descobertas diferentes. Olha, as caixas maternas estão aqui, olha, nossa, esse também é o planeta onde você perdeu. Pra mim parece um furo de roteiro mesmo. O Darkseid não saber que tava mandando o Steppenwolf pra Terra o tempo inteiro. E sinceramente, num filme com 4 horas que teve uma pós-produção feita anos depois da produção original e que ainda teve filmagens adicionais, eu acho que é bem ridículo que tenha alguma parte da história mal contada aí no meio. Isso porque eu tava falando das coisas que eu tava gostando do filme, né? Eu sou muito fã do Flash. Quando ele apareceu no Batman vs Superman, eu senti coisa, que foi surpreendente ele aparecer lá no Batman vs Superman. Eu sempre amei o Flash, sempre fui muito fã do personagem. E ele aparecendo lá, já voltando no tempo, logo de cara, sabe? Você vê um Flash, tipo, de cara. Primeira aparição dele no cinema é ele já com o poder máximo dele, voltando no tempo, tentando corrigir as coisas. Eu falei, caralho, isso aqui é muito foda. E nesse filme, as demonstrações de poder dele são muito legais. E uma das últimas cenas do filme é justamente o Flash salvando a Liga da Justiça inteira, porque dá errado, as coisas explodem lá, todo mundo começa a morrer, e o Flash ele é obrigado a conseguir voltar no tempo, né? Ele menciona um pouquinho antes no filme que quando ele corre rápido demais, acontece alguma coisa estranha com o tempo. Ele não parece entender muito bem como é que isso funciona, mas ali perto do final do filme ele junta forças mesmo, porque ele foi atingido por um tiro, mas ele concentra suas energias e usando lá a força de aceleração ele consegue se regenerar, e ele consegue correr tão rápido a ponto de voltar no tempo. A maneira como ele volta, pra quem é fã do Flash,
Flash mostra ele utilizando o máximo de seu poder ali por pura força de vontade, entendeu? Ele conseguindo salvar a Liga da Justiça inteira e dando uma segunda chance pra todo mundo. E o Cyborg também é outro personagem que é inacreditável a diferença que faz de um filme pro outro, né? No filme que foi lançado no cinema, ele não tinha história, basicamente. O arco é completamente diferente, porque o pai dele morre no meio desse filme. Eu acho a morte dele forçada e eu não vi como que isso ajudou muito na história. Foi pra facilitar eles encontrarem a caixa materna. Tá. E daí? O que ele se desintegrar ajuda de alguma forma? No fim das contas, Liga da Justiça do Zack Snyder não é tudo aquilo que eu estava esperando, como fã dos filmes anteriores, como fã da Liga da Justiça e principalmente como fã do Zack Snyder. Definitivamente eu não acho que seja um filme ruim, mas eu acho que é um filme que tem sim seus defeitos. Acabam tendo muitas coisas que eu não gosto tanto nesse filme, mas mesmo assim que eu cheguei a odiar, de fato. Como um filme pra fãs desses personagens e tal, é bem divertido de ver. Pra mim, a maior frustração mesmo é perceber que a maioria das cenas surpreendentes estavam mais perto do final do filme, na última hora de filme. O filme inteiro tem muitas cenas novas, muitas cenas diferentes, mas nada que chegue a ser surpreendente, nada que chegue a ser extremamente emocionante ao longo do filme. Mas você, o que você acha desse filme? Você concorda com o que eu tô falando? Você amou pra caralho esse filme mais do que tudo? Ou você também não gostou de algumas coisas assim como eu? E se inscreva nesse canal pra não perder quando eu for falar mais sobre Liga da Justiça, sobre Zack Snyder ou sobre quaisquer outras coisas. Não, vem aparecendo como se eu não soubesse que você tá aqui. Vem tipo igual um gato mesmo que olha pra câmera, tá?